Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. E é com imensa alegria e satisfação que estamos aqui, com os nossos corações agradecidos por estar compartilhando com todos vocês essa obra linda, maravilhosa, que é o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Hoje é a nossa 10ª aula, né, Paulo? Boa noite, Paulo. Exato, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, 10ª aula, né? Coisa legal. Estamos, assim, numa divisor de águas ali, que o Leon Denis já começa a nos encaminhar para algumas certezas, alguns pensamentos mais concretos. A nossa 10ª aula, né, do programa Estudando Leon Denis, que vai ao ar todos os sábados às 19 horas. Eu vou fazer um resumo, mas antes do resumo, vamos fazer a nossa prece. Depois eu sigo fazendo um resumo do que a gente falou na semana passada, do que a gente fez e que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos. Aqueles que estiverem nos acompanhando também, se desejarem fechar os seus olhos, para orarmos juntos e pedir proteção e amparo para essa aula de hoje. Então, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, Leon Denis, estamos aqui mais uma noite de estudos, compartilhando com vocês essa maravilhosa obra de Leon Denis, que possamos ser amparados, iluminados, que o nosso Mestre Jesus nos acompanhe nessa nossa empreitada, nos ajudando, e que a nossa aula de hoje possa seguir em harmonia, em paz, tranquila, até o final. Fiquem conosco, agora e sempre, graças a Deus. Tudo bem, então vamos lá. Aí na semana passada, nós estudamos o capítulo 6, o cristianismo, segunda parte, que foi a última, né? Terminou, onde nós conversamos sobre essa evolução do cristianismo, que é tão importante, que é aquela base que a gente falou na semana passada. E Denis, com este último capítulo, que é o 6, né, que fala sobre o cristianismo, ele vem trazendo para nós, nessa jornada, todo esse tempo, né, tudo que aconteceu. E hoje nós daremos continuidade com o capítulo 7 e vamos falar sobre materialismo e positivismo.
que o materialismo e o positivismo, ele nos aproxima da época do advento do Cristo Consolador e ao século em que Leon Denis vivia, no século em que o Espiritismo surgiu, que é o século XIX. Portanto, aqueles que estiverem nos acompanhando e quiserem abrir o seu livro e seguir conosco, nós iremos estudar hoje da página 95 até a página 106. Queremos também agradecer a todos aqueles que nos assistem, que estão conosco, compartilhando as ideias, refletindo também, e continue enviando seus comentários, que isso é muito importante. E que Jesus, então, continue nos inspirando nessa empreitada e sigamos amparados por Ele para que a gente possa fazer a nossa aula bem harmonizada. Eu vou passar a palavra para o Paulo, para ele poder iniciar a falar sobre materialismo, mas antes eu queria deixar aqui algumas perguntinhas para nós refletirmos ao longo do estudo de hoje. Claro, começando pelo materialismo, né? O que o materialismo fala? O que ele propõe? Por que ele surgiu? O que ele apresenta para a gente? Qual o motivo dele encontrar um contexto favorável para ele poder se desenvolver? E também as consequências dele, né? Depois a gente vai estudando, vai falando sobre isso. Nós vamos ver também em seguida o positivismo, que ele tem seu ônus e tem seu bônus. Então, o Paulo vai continuar, vai dar essa continuidade para vocês e vai começar falando na noite de hoje. Então, boa noite a todos e a todas. Bem, nós estamos, mais uma vez, vamos nos situar um pouquinho para que a gente possa entender um pouco o contexto, né? Nós temos na primeira parte do livro, o livro é dividido em 5 grandes partes. Nós temos na primeira parte, que é Crenças e Negações, observe o título, tá? E é sempre bom a gente pegar o sumário e sempre passar os olhos no sumário para que a gente possa sempre nos situar a ideia do escritor, o que ele está querendo falar, aonde ele está querendo chegar. Então, é sempre muito importante nós pegarmos o sumário. Então, nós estamos aqui. Nós falamos da doutrina secreta, as religiões. Nas outras semanas foram esmiuçados a Índia, o Egito, a Grécia, a Gália. Voltando, ele fez uma volta lá no início do cristianismo, como ele surgiu, a figura excelsa de Jesus, do Cristo, tá? E depois desemboca, tá? Aqui no materialismo e positivismo. E por que isso, meus senhores? Nós vimos lá na semana passada, tá? Que as ideias do cristianismo primitivo foram deturpadas. Tá? A ânsia do poder, nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações, em que o catolicismo o cristianismo foi oficialmente a religião oficial do Império Romano, e com isso deu ensejo a várias coisas. A religião se misturou com a política, com o poder, os dogmas da reencarnação, tudo foi afastado, obscurecido. Aqueles que, de certa forma, foram contra, foram exterminados. O catolicismo, a primeira grande consequência desse advento de coisas que o catolicismo estava, foi o advento do protestantismo, protestante, tá? Ali. E depois, dentro desse emaranhado de todos, teve a Contra-Reforma, que a igreja a Inquisição se tornou mais acentuada, no momento de moldar, de eliminar toda a dissidência de pensamento. Então, feito isso, e aí nós adentramos, saímos da Idade Média alta, média e baixa, entramos ali na Idade Moderna, e com o final da Idade Moderna começou ali o século das luzes. E por que luzes? Né? Porque começou o surgimento de várias ciências, tá? Vou colocar ali
experiências positivas. E nós vamos, que o Leon Denis ele tece determinadas críticas, tá? E que mais tarde ele vai fechar com essas críticas, mas ele aponta caminhos, ele esmiuça algumas coisas e faz com que nós possamos refletir. É sempre bom, toda vez que estamos diante de certos fatos, nós temos que empregar sempre o bom senso e a razão. Porque se não fizer isso, nós somos aí tocados que nem gado. Vamos lá, né? E ele começa o parágrafo, que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês, é assim: como o oceano, o pensamento tem seu fluxo e seu refluxo. Quando a humanidade exagera, eu estou pegando o livro, gente, tá? Hoje nós vamos só ficar no livro, sem apresentação. Quando a humanidade penetra num ponto de vista qualquer, no domínio do exagero, uma reação vigorosa se produz cedo ou tarde. Está falando ali ação-reação. Isso é a lei da física. Os excessos provocam excessos contrários. Então, as afirmações temerárias trouxeram negações furiosas. O combate engajou-se e a picareta do materialismo fez brecha no edifício católico. Então, começa, né, muito poeticamente, Leon Denis nos diz que as ideias materialistas ganharam terreno. Então, o que foi isso? Deus está morto. Não existe mais Deus. Nós estamos jogados, nós somos joguetes da matéria. Tudo se forma, tudo se transforma, tudo finda na matéria. Ô Paulo, eu gosto muito da poesia que Leon Denis faz, né? Quando ele coloca nos parágrafos. Então, eu adorei esse início dele, quando ele colocou: como o oceano, o pensamento tem seu fluxo e refluxo. Então, ele quis dizer que tem momento que ele caminha num sentido, tem momentos que o pensamento caminha em sentido inverso. Ele diz que o pensamento imita a natureza. Olha que maravilha que ele fala. Eu adoro Exato. quando ele faz essa poesia nas colocações. Então, aí vamos começando. Afastando, aí eu estou citando o livro, mas à medida que a gente vai falando das frases do Denis, nós vamos estabelecendo uma corrente de pensamento e reflexão. Afastando as concepções metafísicas, procurar a verdade na observação direta dos fenômenos, no que convencionou-se chamar de método experimental. Então, o Denis já começa... e para resumir, ele começa a resumir as doutrinas, que são várias, que não cabe aqui narrá-las, assim as doutrinas materialistas. Tudo é matéria, cada molécula tem propriedades inerentes, em virtude das quais formou-se o universo com os seres que ela contém. O que se chama de alma, que seria o conjunto das nossas faculdades intelectuais, é apenas uma consciência, é uma função do organismo que se dissipa com a morte. Mas aí ele começa a reflexionar. Ele começa assim: se a matéria é tudo, o que é então a matéria? E eu faço essa pergunta para os senhores e senhoras. Se a matéria é tudo, o que é a matéria? E lá, já, nós estamos aqui acostumados com a física quântica, né? Pensamento quântico, já esboçando isso, mas lá naquela época, lá, quando Leon Denis, no início do século XX, começou a escrever esse livro, ele fala o seguinte, e ele era um profundo leitor, ele ficava... e uma coisa, né? Ele tomava conhecimento de tudo. Ele examinava, chegava a ele lia essas descobertas que estão aqui. Então, em resumo, que é um grande resumo, ele diz o seguinte: os sólidos se transformam em líquidos. Os líquidos em gases. Através do estado gasoso vem o estado radiante.
Depois, através de refinamentos inumeráveis, cada vez mais sutis, a matéria passa ao estado imponderável. Hoje já sabemos que não existe vácuo no espaço. Antes, não. Naquela época, ninguém mandava satélite e nem espaçonave no espaço. Tá? Então, os corpos inorgânicos e orgânicos, eles seriam, para a ciência, apenas agregações de moléculas, e essas moléculas são elas próprias compostas de átomos separados uns dos outros. E nós sabemos que o núcleo do átomo, a distância dele, como você colocasse assim em termos proporcionais, o núcleo do átomo e a órbita do elétron é como se fosse assim, a bola está no meio do Maracanã e a órbita do elétron está lá no início das arquibancadas. Eu acho que nem existe mais arquibancada, gente, das cadeiras, eu acho. Tá? Então, e poderia-se dizer, então, que o mundo é composto de átomos invisíveis regidos por forças imateriais. Mas ele fala uma coisa, é o seguinte: isso é a impermanência, porque tudo se transforma. Então, mas a única coisa que dá certeza dessa transformação é a unidade do espírito. Então, é a unidade do observador. Porque sem o observador, não há com que ser observado, né? Então, vamos lá. O espírito, ele fala, inclusive, que o espírito é a força oculta, a vontade que governa e dirige a matéria, e ainda mais, lhe dá vida. Tá, então, vejamos, olha só, nós temos uma série de átomos, uma série de elementos químicos, mas se nós juntarmos tudo isso, nós não conseguimos ainda hoje dar vida. Percebem? A vida é uma coisa extra-matéria. Nós não conseguimos, com a nossa ciência, pegar um punhado de elementos químicos, juntar tudo e dar vida. Não conseguimos ainda. Mas eles falam o seguinte: o corpo humano, passamos ainda a reflexão, é como uma torrente vital em que as águas se sucedem às águas. E nós sabemos que cada partícula do nosso corpo é substituída por outra partícula. Inclusive, nós já achávamos que os neurônios não eram renovados e já se descobriu, mais modernamente, que eles também o são. Então, se tudo é transformado e renovado, por que há e existe essa agregação molecular e agregação? Então, no braço, as células são substituídas, ele permanece com os 5 dedinhos aqui, ó. Né? Então, a gente vê que tem muita inconsistência, né? Inconsistência, sim, forte no materialismo. Exatamente. Mas quando você faz a fala, quando se propaga a ideia, não se propagam as reflexões e as consequências, no que Leon Denis começa a esmiuçar aqui. Tá? Olha, da mesma forma, o mundo material é apenas o aspecto exterior, a aparência mutante, a manifestação de uma realidade substancial e espiritual que se encontra dentro de si. Ele observa, então, que a ciência materialista vê apenas um lado das coisas. Então, assim, quando eu parto para a paixão, quando eu tiro o bom senso,
e examino e colocando a lente da paixão, a minha tendência a errar é muito grande. Vejamos ainda. Ele começa a falar aqui, olha só. Se o mundo fosse apenas um composto de matéria governado pela força cega, quer dizer, pelo acaso, não se veria essa sucessão regular, contínua, dos mesmos fenômenos produzindo-se segundo uma ordem estabelecida. Então, vamos pensar o seguinte. Na formação do sistema solar, vocês acham que hoje nós sabemos que existem planetas exteriores, planetas interiores, não existe o sistema solar, que se a Terra tivesse fora do seu eixo, que se tivesse fora da sua órbita, a vida tal como nós conhecemos não existiria. E quando nós pegamos algumas ciências, a arqueologia, a química, a biologia, então nós começamos a perceber que a Terra ela não nasceu assim. Fez-se luz, nasceu tudo prontinho, sem nenhuma evolução. Quando nós escavamos as entranhas do planeta Terra, nós descobrimos o quê? O petróleo, que é a decomposição dos seres orgânicos, e olha quanto petróleo que existiam, que estão enterrados em profundidades. Cavamos, achamos esqueletos de animais pré-históricos, no quais nos asseguram que a Terra sempre passou por uma transformação. E pasmem que hoje nós chegamos à capacidade de afetar, porque antes não, mas com a nossa civilização nós chegamos com a capacidade de afetar o destino do planeta. Mormente a poluição, mormente nós estamos vendo aí as temperaturas extremadas derivados da intervenção do homem na natureza. Então, vamos ver aqui. Se a gravitação não existisse, não existiria nenhum sistema planetário. E a vida, todos falam que a vida é um acidente, né? Mas que acidente perfeito, né? Um fato, uma exceção seria uma coisa fora da curva, a vida tal como nós conhecemos. Hoje já se explora o espaço no intuito de encontrar vidas, e hoje já se encontra-se a água em outros planetas. Então, será que a vida é um acidente? Ou será que a vida é um planejamento? Então, aí você está querendo dizer que por trás há sempre uma inteligência conduzindo. Uhum. E se nós não estivermos cegos pelo orgulho, a gente consegue ver isso. Correto. Assim, a gente continua insistindo que não, né? Mas sempre a gente sabe que tem algo acima disso tudo. Exato, né? É assim. Será que ela é cega? Será que é inconsciente seu objetivo? Como a matéria poderia se diversificar e desenvolver no plano grandioso cujas linhas aparecem para qualquer observador atento? Essa é uma pergunta que o Leonardo nos faz e que eu refaço para aqueles que estão nos assistindo. Como poderia coordenar seus elementos, suas moléculas, de maneira a formar todas as maravilhas da natureza, desde as esferas que povoam o espaço até os órgãos tão delicados do corpo humano, até o inseto, o pássaro e a flor? Observem, né? Porque, veja bem, para polemizar uma determinada flor, existe um determinado tipo de inseto. Assim, vocês querem se maravilhar? Assiste National. Alguns canais, não vou fazer propaganda aqui, né? Já ia falar, que falam sobre a natureza,
que falam sobre a geologia do planeta. Procure no YouTube, que sem precisar nos ater religião nenhuma, vou despertar em nós algumas reflexões mais profundas, tá? Que faz com que nós possamos entender e observar que existe uma potência oculta por detrás de tudo isso. Então, uma certeza essencial existe. A força cega não domina em parte alguma de maneira absoluta. Ao contrário, a inteligência, a vontade, a razão que triunfam e reinam. A força bruta nunca foi e nunca será suficiente para assegurar a conservação e desenvolvimento das espécies, mormente as espécies humanas. Bem, aqui, Leon Denis já começa a esboçar um pensamento que eu acho interessante nós possamos falar. Olha só. Desde a sua origem, o mundo se encaminha para um estado de coisas cada vez mais elevado. Então, se nós já escavamos as terras, escavamos e já descobrimos períodos geológicos, e o desenvolvimento das espécies, nós vamos observar que existe uma ordem nisso tudo. As transformações e que tudo tende ao progresso. Vamos pensar um pouquinho. Se o dinossauro existisse hoje, se o Tiranossauro Rex andasse pela... Não é um filme japonês. Andasse pela cidade, seria o caos. Então, vamos pensar um pouco como isso se deu, como foi a transformação. E outra coisa, tudo evolui para melhor. Então, mas não é só, se nós observarmos todas as etapas da vida, do globo, da nossa vida, tudo evolui para melhor, porque a lei é a lei do progresso. É esse arrasto que se dá e todo aquele que soa obsta à lei do progresso, ele é tomado de rodão. Ele é ultrapassado, ele é simplesmente esmagado. Eu estou sem meu celular aqui, mas se nós pensarmos na evolução das comunicações, nós podemos constatar isso. Tá bom? Mas, vejamos, responderemos que o esforço, a luta e o sofrimento são condições próprias para o progresso. Se não existisse a dor e a doença, não teria sido inventado a penicilina. Se não tivesse obstáculos para as comunicações, o telégrafo não existiria. Então, o esforço, a luta e o sofrimento são condições próprias para o progresso. Vamos pensar bem. Se a iluminação fosse plena e perfeita em 1800, por que hoje nós temos lâmpadas LED? Por que hoje nós temos telas retroiluminadas? Tudo tende à perfeição. Eu acho que muitos de nós conhecemos as lâmpadas incandescentes, correto? Minha neta já não conhece mais isso. Isso é coisa do passado. Eu ainda, no meu prédio, quando era pequeno, tinha lampião nas escadas, apesar das luzes elétricas, porque a luz era muito incipiente, falhava tudo. Todas as noites tinham um apagão. Hoje não existe mais isso. Isso aí é uma coisa só de filme. Não é? Então, tudo tende à evolução. Mas nós precisamos entender que ele já vai abordar uma outra coisa que ele fala do fenômeno da morte, o fenômeno do desencarne. Ele fala o seguinte: provaremos mais adiante em outros capítulos do livro. Tá? Então,
Mas para conhecer essas causas, para conhecer tudo, eu vou falar uma coisa: a gente precisa manter a mente aberta. É preciso elevar-se acima da matéria, até o princípio intelectual, até a lei viva e consciente que nos explica a ordem do universo. Como as experiências da psicologia moderna nos explicam o problema da vida. Essas questões ele aborda lá no problema do ser e do destino, tá, Dor? O problema do ser e do destino. E aqueles que estudam psicologia, das experiências de Wundt, nas experiências da hipnose, na regressão. Tá? Então, várias experiências foram feitas. Lá, Freud, pai da psicanálise, ele hipnotizava os pacientes, chegava aquele trauma, tá? Até que depois ele descobriu um outro método, que é a cura pela fala. Tá? Então, o que ocorre? Várias experiências naquele século de luzes foram feitas. Final do século XIX, início do século XX. Mas, como eu estava falando anteriormente, a gente tem que julgar uma doutrina não só pela essa constatação material, mas pelo o efeito que ela provoca no pensamento e na interação, nas relações. Então, as consequências morais de uma doutrina em que nada se acredita, em que tudo é mecânico, isso destrói a noção da liberdade e, por consequente, a noção da responsabilidade. E outra mais, citando o livro, elas fazem da luta pela existência uma lei inexorável, em virtude da qual os fracos devem sucumbir sob os golpes dos fortes, uma lei que bane para sempre da terra o reino de paz, da solidariedade e da fraternidade. O que ele está falando aí? Então, só os mais fortes, bem, darwinismo, que a gente chama social. Então, só os mais fortes angariam fortuna, enganam ou não, advém. Então, a lei do mais forte, não só ela é tirada da natureza e colocada no reino, no plano social, em que o mais forte, mais sábio é aquele que pode tudo. Aquele que é forte, um homem forte, naquele que não pode demonstrar seus sentimentos. Aí vocês vão começar a perceber, porque se mostrar é fraco. Aquele que não tem dinheiro é um ser que deve ser erradicado e eliminado da sociedade porque ele é um peso social. Essas são uma das consequências de determinadas filosofias cujas raízes estão ali no materialismo. E ele fala mais o seguinte: só pode trazer indiferença e egoísmo nos felizes e o desespero e a violência nos deserdados. A esperança acabou. Avançando um pouco mais, eles falam que as faculdades intelectuais e as qualidades morais são resultantes de combinações químicas, a secreção da substância cinza do cérebro, considerando o gênio como um ponto fora da curva. Então, eu vou pegar o cérebro de Einstein, vou pegar o cérebro de Isaac Newton, vou estudar as suas... para saber, né, aquela circunvecção do cérebro, para saber que aquilo ali é o cérebro ideal, mas será que se eu considero aquilo ali como só aquele órgão produtor do conhecimento, então todo aquele ser que nasce sem esse cérebro privilegiado é um pária social. E com a convicção que não há nada além da vida presente, nenhuma justiça pode ser aplicada aí. De que adianta lutar e sofrer? Ele nos pergunta. De que adianta a piedade, a coragem e a retidão?
Por que constranger e domar os nossos apetites, os nossos desejos, se a humanidade está abandonada à própria sorte? É um jogo de dados. Se não existe já em algumas doutrinas em que Deus está morto, que existe apenas uma força cega enlaçando os seres e os mundos sob o jugo de uma fatalidade sem pensamento, sem alma, sem consciência, onde o ideal não existe o ideal, o bem, a beleza moral, são ilusões e são mentiras. Nada mais é o predomínio do real. Nada mais é, tudo que está fora é uma ilusão e é uma mentira. Nós viemos do nada e retornaremos ao nada. Do pó tu veio, do pó tu voltarás. Então, para quê? Uma doutrina filosófica dessa, eu tenho que me esforçar, eu sinto belo dentro de mim. Para que serve? Não há mais consolação para os aflitos. E qual é a consequência? Tá? A consciência, ela tem que se calar para dar lugar ao instinto brutal. O espírito do cálculo deve suceder ao entusiasmo e o amor ao prazer, substituir as generosas aspirações da alma. Então, cada qual, diz Denis, pensará somente em si e na sua família. O desgosto da vida, o pensamento do suicídio virão apavorar os infelizes. Né, Cristina? Eu acho que quando você não pensa que não existe nada, o suicídio, né, vigora, né, viceja, né? Eu me lembro muito de um livro, O Suicídio de Durkheim, de Emile Durkheim, que ele estudava as consequências do suicídio. Então o homem terá lutado em vão, terá sofrido para chegar ao quê? Ao nada? Quando você traça esse pensamento, de uma certa forma, você está se violentando. Porque nós sentimos inconscientemente ou coletivamente que existe aí uma ordem por detrás disso tudo. Existem leis de ordem e harmonia, e o belo não é somente o universo, não é somente um mecanismo inconsciente. Eu acho que a gente precisa pensar nisso. A gente tem que pensar lá, quando os gregos e alguns pensadores vão pensar que eu sou a representação microcosmo. Então, se eu tenho uma ordem moral que me faz que, às vezes, eu me atire para salvar, no precipício para salvar alguém, que eu entro no ônibus e morra queimado, mas eu salvo alguém, então nós temos que começar a pensar que existe algo por detrás desse estado, desse ânimo de coisas que existem. A gente começa a pressentir que existem leis superiores, leis de ordem e harmonia. E eu falo o seguinte, se fosse só instinto, onde estava o amor materno? Será que todas as fêmeas, todas as pessoas de gênero feminino possuem amor maternal? Porque se é instinto, todas teriam que ter. Mas nós sabemos que isso não ocorre. Será um defeito glandular? Será um defeito cerebral? O que é isso?
né? Então a gente começa a ver que há falhas nesse edifício erigido do materialismo. Como a matéria cega pode se governar através de leis inteligentes e sábias? Então, quando eu acho muito interessante lá, na primeira questão do Livro dos Espíritos, está perguntando assim, o que é Deus? Não é? O que é Deus? Uhum. Quando a gente pega um relógio, eu não sei se vocês já pegaram um relógio aquele relógio de ouro, que tinha, meu pai tinha um relógio daquele, é um relógio que você colocava na roupa, esqueci o nome desse relógio. E você abre o mecanismo, você vê a perfeição desse mecanismo, você pode adivinhar quem o fez. Então, quando a gente olha a perfeição da vida, olha a perfeição dos mundos descobertos através do Hubble ou do James West, que está a 1 milhão de quilômetros da Terra, e que seus olhos nos maravilham pelos universos descobertos, galáxias, e tudo numa ordem, a gente tem que começar a pensar que existe alguma coisa por detrás disso tudo. Não tem condição de ter um universo organizado de uma maneira cega, de uma maneira mecânica somente. Então, quem fez isso aí? Quem colocou Júpiter como planeta exterior, Terra como planeta interior, um sistema solar? Aí, quando a Voyager sai do sistema, decorre que existe um vento, que existe um halo solar a proteger o sistema solar do espaço ali sideral, de algumas correntes. Isso assim é Deus assim? Eu gosto de falar, Paulo, que Deus, que você falou da questão número 1 do Livro dos Espíritos, eu gosto de falar que Deus ele está na criação, mas ele transcende a criação. Uhum. Ele não é só o universo que nós podemos ver. Ele é maior que a sua obra. Então, né? Então, vamos pensar e refletir, antes de nós passar para o próximo tópico aqui do Leon Denis, é o seguinte, o senso comum nos diz, ao contrário, que se a inteligência, o amor ao bem e do belo estão em nós, é preciso que provém de uma causa que os possui em grau superior. Se a ordem manifesta-se em todas as coisas, se um plano revela-se no mundo, é com pensamento os elaborou, uma razão os concebeu. E assim, Leon Denis acaba o tópico do materialismo e começa o positivismo, porque o capítulo é materialismo e positivismo. Vamos lá, então, para esse pensamento, né? E é interessante, porque não existe nesse mundo nada perfeito, mas que nós podemos tender a um grau melhor de uso. E isso Leon Denis nos apontar o tempo inteiro. Então, vamos falar um pouquinho do positivismo, que é uma outra doutrina. Tá? Essa é uma filosofia mais sutil, menos franca que o materialismo, pois ela nada afirma, nada nega. Ela estabelece que o homem nada pode saber do princípio das coisas. Olha, interessante isso, né? Em consequência, o estudo das causas do mundo e da vida seria supérfluo. Então, a gente já tira isso. Olha, esse negócio aqui não é para se estudar, você não precisa perder tempo com isso, né? Lá no cerne do positivismo. Admite apenas a experiência e o cálculo. Todavia, diz Denis, o rigor desse método teve que ser curvado diante das exigências da ciência. O positivismo, como materialismo, apesar do seu horror à hipótese, foi constrangido a admitir teorias não verificáveis pelos sentidos. Então, vamos pensar um pouquinho. Olha só. O meu olho, ele observa uma certa faixa de ondas luminosas, de ondas que a gente pode falar de eletromagnéticas. Mas nós não enxergamos, não temos visão de raio-x,
não temos visão infravermelho, entende? Nem visão de raio gama, porque nosso olhar está sintonizado para observar uma determinada faixa eletromagnética. Nós não escutamos o ultrassom, nem o infrassom. O nosso ouvido é calibrado para perceber determinada faixa de ondas sonoras. Nós sabemos que outros animais, pelo estudo da biologia, eles podem ter uma gama de escuta através de experiência maior ou menor que nós. Vamos pensar o morcego, vamos pensar aí vários outros animais que utilizam disso. A coruja enxerga melhor que nós, a mosca tem um olhar multifacetado. Isso você pega o animal, estuda ali aquela função daquele órgão. Por que nós não temos, então, um olhar de mosca? Um olhar multifacetado, né? Então, não temos isso. Então, tudo na natureza tem ali uma determinada causa, um determinado efeito. Então, por exemplo, como é que eu vou descobrir alguma coisa se eu não imagino ela antes? Ok? Se eu percebo que o morcego está se desviando de obstáculo e ele é cego, então tem alguma coisa que o órgão da visão dele é praticamente nulo, tem algo que faz que ele consiga desviar dos obstáculos. Então tem que tecer aí uma hipótese e depois eu tenho que testar essa hipótese. Então, ele foi constrangido a admitir teorias não verificáveis pelo sentido. Depois, Leon Denis, mais adiante, ele fala o seguinte: contudo, não se pode desconhecer que o positivismo não tenha tido a sua razão de ser e não tenha prestado incontáveis serviços ao espírito humano, constringindo este a seguir de mais perto seus argumentos, a precisar suas teorias, a fazer mais ampla demonstração. Porque não adianta eu lançar uma teoria que eu não consiga demonstrar para os meus pares. Então, se eu faço um determinado tipo de experimento, ele tem que ser certificado e reproduzido pelos meus pares, porque senão não tem validade. Então, por exemplo, eu posso falar aqui, olha, eu consigo flutuar. Então como é que você consegue flutuar? Como é que você faz isso? Se X faz e Y e Z não consegue fazer, então o que eu estou falando é uma fraude. Esse é o método experimental. Tá? Então, eles quiseram e conseguiram colocar a ciência num terreno sólido. Eu preciso de experiências e experimentações. Mas nós sabemos que nada é perfeito. Tá? Mas a gente sabe, Leon Denis vai decorrendo, e ele diz o seguinte: o positivismo está impossibilitado de fornecer uma base moral à consciência. Por quê? Porque para ter uma base moral, para eu conhecer determinadas leis, eu preciso conhecê-las de antemão. Se eu não conheço, tá? Então eu não tenho como ter. Mas aí, percebendo isso, alguns pensadores materialistas e positivistas quiseram fundar o que se chama de moral independente. Quer dizer, moral separada de qualquer concepção teológica, de qualquer influência religiosa. Leon Denis nos diz, tá, que negando essa liberdade, os materialistas tornaram toda a moral impotente e vã. E que sem liberdade, o homem é apenas uma máquina que não tem, e a máquina não tem o que fazer na moral. Então, vamos pensar um pouquinho assim, veja bem, nós temos que tomar determinadas decisões morais. A máquina consegue fazer isso porque aí você tem todo um cogito inerente ao ser humano. Hoje nós temos toda uma celeuma acerca da inteligência artificial, acerca do aprendizado de máquina,
mas ainda nenhuma máquina raciocina como o ser humano. Tem uma possibilidade de criação. Tá? Então, eu posso fazer desse lápis aqui uma obra de arte. Eu pego esse lápis e vou desenhar um desenho maravilhoso. Não sou Picasso, não vou conseguir fazer. Mas a gravura é maravilhosa. Aqui não está falando sobre, quando ele fala assim, sem a liberdade o homem é apenas uma máquina, que o homem tem o livre-arbítrio. Exato, exato. Aí, na questão 843, os espíritos nos confirmam que o homem tem a liberdade de pensar e de obrar. Sem o livre-arbítrio, que é essa liberdade, o homem seria o quê? A máquina que ele está comentando aí. Exatamente. Então, eu não sei se vocês... algumas obras da literatura mundial, elas falam, nós estamos caminhando um outro salto em termos de civilização. E nós precisamos, e os desastres que nós vimos em tudo que é feito sem ter uma lei moral. Hoje, na ciência, existe um código de ética. Sem esse código de ética, podemos fazer experiências, digamos, entre aspas, sem nenhum cunho moral. Então, nós precisamos pensar, e como Leon Denis começa a nos levar para um capítulo que ele vai falar da crise moral. Mas não vamos avançar isso. Isso é a semana que vem. Então, Leon Denis fala que escolas positivistas contribuíram para enriquecer certos ramos dos conhecimentos humanos. Isso foi uma verdade. Mas que perderam de vista o seu domínio exclusivo. Nesse caso, ele está dizendo que imitar o mineiro que se afunda cada vez mais nas entranhas do solo, descobre aí os tesouros ocultos e não vê mais o grande espetáculo da natureza despojando-se dos raios do sol. Então, é quando você você perde a visão do todo. Ele avança um pouquinho mais, ele diz que essas escolas são fiéis nem ao seu programa, pois depois de proclamado o método experimental como único meio de chegar à verdade, nós vimos desmentir e cigando-se toda uma série de fenômenos de manifestações psíquicas que teremos que examinar. Mais adiante ele vai examinar no livro, ele vai avançando, examinando os capítulos posteriores. Eles negaram certas experiências científicas que eram feitas. E Leon Denis termina aqui esse capítulo, no qual eu vou ler, peço licença aos senhores e às senhoras, né? Ele fala o seguinte: o positivismo não pode ser considerado como a última etapa da ciência. Esta é progressiva em essência e saberá completar-se. O positivismo é apenas uma das formas temporárias da evolução filosófica. Os séculos não se sucederam aos séculos. As obras dos sábios e dos filósofos não se acumularam para atingir a teoria do inatingível ao conhecimento. O pensamento evolui, desenvolve-se e cada dia penetra mais adiante. O que era ontem desconhecido será conhecido amanhã. A marcha do progresso humano, do espírito humano, não tem fim. Fixar-lhe
Um é negar a lei do progresso, é desprezar a verdade. E assim, Leon Denis termina esse capítulo. E assim, deixo vocês com a Cristina para que ela possa tecer suas considerações finais e dar alguns recadinhos. Eu gostei dessa parte final aqui, que Leon Denis descreve, né, sobre o... Ele está falando o tempo todo, né, do progresso, as coisas mudam, as coisas modificam, né? Então, quem fica para trás... Aí tem aquela frase de Kardec que a gente sempre lembra quando esse assunto vem à tona, sobre os conhecimentos... eu não sei se é na Gênese que ele fala isso, né? Sobre os conhecimentos e avanços da ciência. E Kardec diz que se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. Isso uma coisa bem interessante em relação a isso, porque nunca diz que o espiritismo é o dono da verdade, né? E a gente pensa o seguinte: qual é o tripé do espiritismo? O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ele se apoia nesse tripé. Se você quebrar um deles, ele cai. Mas admite também que, como tudo progride, tudo muda a qualquer momento, pode mudar alguma coisa. Então, a ciência pode trazer alguma coisa moderna que ainda não seja divulgada no espiritismo, não seja visto pelo espiritismo, mas ele sempre fala isso, né? Então, ele caminha junto. O espiritismo caminha junto. Exatamente. Por exemplo, o espiritismo não vai negar a rotação da Terra, por exemplo, ou vai afirmar que a Terra é o centro do universo. Bom, aí chegamos então ao final. Não vamos perder a próxima aula, que o Paulo já deu uma dica, né, do que será. Então, no próximo capítulo, no próximo sábado, né, trabalharemos a crise moral, que é a consequência desse desenvolvimento mais abrupto do materialismo. E isso proporcionou assim, uma grande crise moral no século XIX, onde se deu o nascimento do Espiritismo. Mas, no próximo sábado, a gente vai destrinchar esse pedacinho e vai ser muito bom também, até a gente chegar ao Espiritismo. Exato. Acho que né? Mais algum comentário, Paulo? Alguma coisa que você queira dizer? Não. Então, nós só temos que agradecer a todos que vão nos assistir, que nos assistiram, né? Que estejamos juntos sempre para refletirmos em cima desse livro tão maravilhoso que é o Depois da Morte. Então, só agradecer, uma boa noite para todos, muita paz. Muita paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.